Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês uma mega notícia. Vocês viram na thumbnail, né? Negócio fechado. Nação, a parada é a seguinte: os meios de comunicação da Argentina estão propagando na internet que o acordo entre Flamengo e Nicolás de la Cruz já está fechado e, portanto, o meia uruguaio será meia uruguaio, jogador do Mengão queridão, a partir de janeiro de 2024. Bom, pelo que eu pude checar, pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude constatar com fontes aqui do Brasil, é que realmente o negócio está alinhavado, está certo com o jogador. Pô, Fabrício, mas se você fala que com o jogador é 1%, quer dizer que falta os 99% do River Plate. Gente, a informação é a seguinte: não falta os 99% do River Plate, porque não vai haver negociação com o River Plate. O Flamengo vai pagar a multa do Nicolás de la Cruz. Só que a multa vai ser paga hoje? Não. Por quê? Porque é um negócio cambial, né? Um negócio de câmbio, ou seja, é um valor que vai sair de um país e cair para o outro. Então isso leva tempo, leva horas. E como o acerto que foi feito hoje foi feito entre Nicolás de la Cruz e o Flamengo, não teríamos tempo hábil para mandar os valores ou para o River Plate ou para o Nicolás de la Cruz, para que o depósito na conta do River fosse feito e o jogador viesse em definitivo para o Flamengo. Ainda há a questão de se o De La Cruz vai continuar o tratamento que ele está fazendo nesse momento lá no River Plate, ou se ele vem para o Brasil e começa a fazer o tratamento com o Dr. Márcio Tanuri. Há também a situação do Nicolás de la Cruz querer fazer o seu jogo de despedida no dia 22, atuando contra o Boca Juniors, pelo troféu da Copa dos Campeões deles lá, uma parada assim. Mas qual que é o problema? O Flamengo está receoso também com o cara acabar se lesionando naquela partida e o Flamengo trazer o jogador com algum novo problema. Nicolás de la Cruz é um baita de um jogador, mas a gente sabe que ele vive as turras com lesões. Vira e mexe, ele tem uma lesão ou outra. Nesse exato momento, ele está lesionado. Então, esses detalhes a gente ainda não conseguiu apurar e trazer para vocês. Agora, voltando a falar sobre o pagamento da multa, como é uma situação intercambial de ter que mandar o dinheiro de um país para o outro, essa situação deve acontecer apenas entre segunda e terça-feira. Então, o Flamengo ainda tem mais alguns dias antes de poder fazer o anúncio oficial do Nicolás de la Cruz. Mas, ao que tudo indica, tudo foi resolvido entre atleta e Flamengo. Como a multa vai ser paga, era o que tinha que ser feito. Agora, os olhos do Flamengo se voltam para Gustavo Scarpa, um meia muito habilidoso que foi revelado assim para o futebol mesmo pelo Fluminense, passou pelo Palmeiras, uma passagem interessante no Palmeiras, e agora está no Nottingham Forest, da Inglaterra. Lá ele teve poucas oportunidades e foi emprestado ao Olympiacos. E o Flamengo foi o único clube sul-americano que chamou a atenção do Gustavo Scarpa para ele retornar para a América do Sul, com um contrato longo e um valor alto na sua carteira profissional. Flamengo pode ter, então, para o próximo ano, De La Cruz e Gustavo Scarpa para competirem em questão de igualdade, em condições de igualdade com os titulares hoje, que são Arrascaeta e Gerson. Já imaginaram o meio de campo formado por Eric Pulgar, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Gustavo Scarpa? Caraca! Pedro e Cebolinha no ataque? Caraca, que timaço, né, nação? É a Fla Seleção, ou a Seleflá sendo formada, né? Pois é aguardar o desfecho, mas está tudo encaminhado. É assim, gente, tá fechado, né? Tá fechado. Só não dá para cravar, porque futebol é um negócio complicado demais. Eu já vi o Kaique descer lá em Porto Alegre para assinar com o Grêmio, no dia seguinte pegar um voo e assinar com o Santos. Voltar e assinar com o Santos. Então, esse negócio de cravar, como você não é o cara que está participando ali na mesa de negociações, é um negócio complicado. Mas o que tudo indica é que nos próximos dias o Flamengo deve anunciar mesmo o Nicolás de la Cruz. Não amanhã, não esse final de semana, pela condição intercambial de transferências monetárias. Essas eram as informações.
Gustavo Scarpa agora é o próximo alvo do Mengão. 5 aninhos de contrato, mais de 1 milhão na carteira, e o cara se animou. Dispensou até o Internacional de Porto Alegre. O que vocês acham dessas possíveis contratações do Mengão, queridão? Bom, pessoal, se as coisas estão andando, se as coisas estão encaminhando com o De La Cruz e também com o Gustavo Scarpa, a ponto de animar as pessoas dentro do Flamengo, o Flamengo teve um pouco de dificuldades com o Léo Ortiz. Bruno Mendes deve mesmo ir para a Europa. O Léo Ortiz recebeu nas últimas horas uma proposta do Galatasaray, que o jogador não achou interessante. Entre ir para o Galatasaray, que hoje é a periferia da Europa, jogar lá na Turquia, e jogar pelo Flamengo, o jogador optou pela proposta do Flamengo. O Bragantino até queria que o jogador fosse para a Europa, mas o jogador deve permanecer mesmo no Brasil e o destino dele deve ser o Flamengo. O Bragantino ainda aguarda um posicionamento do Mônaco da França para ver se vai pintar alguma coisa, uma vez que consulta houve. Já falei para vocês que o Thiago Escuro, que era diretor do Bragantino, hoje ele está lá no Mônaco. E ele que está fazendo força para poder levar o Léo Ortiz para lá. Só que até o presente momento, o Mônaco não se manifestou. Isso pode apenas servir para inflacionar o valor do Léo Ortiz, uma vez que o Flamengo ofereceu 5 milhões de euros e a equipe de Bragança Paulista quer cerca de 6,5 milhões de euros. Landim não deve deixar essa oportunidade passar sem dar ao Tite o jogador que o Tite quer. É um pedido do Tite. O Nicolás de la Cruz, o Flamengo já negocia há muito tempo. Gustavo Scarpa e Léo Ortiz são pedidos do Tite a Marcos Braz e a Rodolfo Landim. Por isso, o mandatário máximo rubro-negro está se esforçando para poder entregar esses dois jogadores para o treinador rubro-negro. Temos tudo para ter Léo Ortiz, Nicolás de la Cruz e Gustavo Scarpa para essa janela de janeiro e formarmos, então, um timaço do Mengão, queridão. O que vocês acham, nação? São boas contratações? Tá chegando aí. Léo Ortiz, De La Cruz e Scarpa. O Scarpa tá mais distante. Começaram as negociações agora, mas pode pintar. Então, coloca aí nos comentários. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.